Saudações a todos, bem-vindos ao Mundo G-Farmaco. Hoje o nosso tema é Introdução à Toxicologia e nessa primeira parte eu vou falar de alguns aspectos, alguns fatos históricos relacionados aí a esse tema. Começo com o ano 399 a.C., que é o ano da morte de Sócrates. Sócrates foi acusado de corromper a juventude, de negar alguns deuses, introduzir novas divindades, e ele teve como pena o consumo, o uso ali e tal, né, da cicuta. Nessa figura, né, na verdade, nessa pintura de Jacques-Louis David, a gente tem aqui um discípulo de Sócrates entregando a ele a taça, né, com um veneno que continha, né, esta planta aí e tal, uma preparação dessa planta, a cicuta. Sócrates tomou e em seguida, né, veio a falecer. Um outro fato marcante foi o saturnismo durante o Império Romano. Os romanos utilizavam, né, para a fabricação de utensílios, recipientes, canos, tal, chumbo. E o chumbo muitas vezes acabava ao longo do tempo, né, contaminando esses líquidos, por exemplo, o vinho, e aí o imperador ali ia consumindo vinho e tal, e o que acontecia é uma intoxicação crônica por chumbo, né? Saturnismo é intoxicação por chumbo, e aí havia danos, né? Era gerado danos neurológicos, e então aparecia o delírio, a demência, o esquecimento, a alteração de personalidade. Alguns historiadores colocam que o saturnismo pode ter colaborado, pelo menos em pequena porção, assim, pequena parte, com a queda do Império Romano. Isso é discutível. Um outro fato marcante foi a classificação dos venenos em reinos, isso feito por Dioscórides. E aí ele classificou os venenos no reino vegetal, mineral, animal. Vegetal a gente tem um exemplo ali, a cicuta, o mineral, o chumbo, e animal. Animal a gente tem uma série aí de animais como serpentes, como escorpiões, aranhas, tal, que produzem venenos. Eu coloquei aqui um sapo, né, bem interessante, que é um sapinho pequeno, né? Ele tem cor chamativa e eles são conhecidos, né, na verdade, com várias cores, tal, como sapos ponta de flecha. Eles têm essa denominação porque indígenas da região ali amazônica da Colômbia utilizam, né, colocam na pele desse sapo pontas de dardo, pontas de flechas e acabam utilizando aí para caça. Um outro fato marcante foi essa conclusão, né, de Philippus Aurelius Theophasto Bombastus von Hohenheim. Quem era esta pessoa? Né? O Paracelso, na verdade. Né? Ele ficou conhecido, na verdade, com o apelido dele, Paracelso, e ele coloca o que a gente sabe hoje, né, que é a diferença entre o veneno e o medicamento é a dose. Um outro fato bastante interessante, né, isso aí no século XVII, foi a água de Tofana. Giulia Tofana, uma italiana cosmetologista, ou seja, ela produzia cosméticos, ela vendo a situação de várias mulheres em casamentos que eram violentos, casamentos onde a mulher tinha que suportar, né, ali um marido agressivo, tal, né, ela resolveu fazer um preparado, um cosmético que continha, entre outras substâncias, o arsênio. E aí, né, era colocado na comida, na bebida ali do marido, a mulher colocava, e não era detectável. Na verdade, ele não tinha cor, não tinha cheiro, não tinha sabor, e a pessoa consumia, e conforme a quantidade que era colocada, a pessoa podia vir a óbito depois de muito tempo. Né? Não necessariamente naquele dia, naquela semana, naquele mês, às vezes demora meses, na verdade. Tá? Isso tem a ver com a dose utilizada. Ela foi descoberta, né, a Giulia Tofana, e ela foi condenada aí à morte. Um outro caso também relacionado com venenos ocorreu no século XVII,
ali em Paris, tal, na França, durante o reinado de Luís XIV. Foi um escândalo, né? Vários membros da corte francesa começaram misteriosamente, né, ali a morrer, e aí o rei, ouvindo, né, ele começou a ouvir falar sobre a morte dessas pessoas, inclusive, né, de uma famosa envenenadora, uma das primeiras mulheres a ser considerada uma envenenadora em série, né, a Marquesa de Brinville. Ele se preocupou e começou então a estabelecer uma investigação para ver o que estava acontecendo. Né? Várias personagens se destacam, né, nesse caso dos venenos. A amante dele, Madame Montespan, né? E também uma outra, né? Aí aqui o apelido, né, Lavoisin, né, que fornecia ali os venenos, né, para os membros da corte. Né? Mas Lavoisin não fornecia só venenos, né? Ela fornecia também poções mágicas, afrodisíacas, tal, né? Foi por isso que a Madame Montespan, né, chegou até ela. Então, todos foram descobertos, né? A Madame Montespan não se sabe muito bem até hoje se ela realmente diretamente envenenou alguém, mas Lavoisin, né, ela se envolveu em inúmeros, né, casos de mortes. Né? Ela participou, na verdade. Né? Então, sacrifício, né, de crianças, abortos, né? Tinha também missa negra, tal, né? Então, foi a grande fornecedora ali de venenos para os membros da corte. Ela foi, então, condenada à morte e ela foi queimada viva. No século XX, a gente tem, né, pulando para o século XX, a gente tem a síntese de novos compostos e, no caso aqui na área farmacêutica, agrícola e alimentar. Da área farmacêutica, a gente tem um caso muito famoso em 1937, que é o caso da sulfanilamida, que é uma sulfa que era utilizada, né, aí na forma de comprimido, cápsula, para combater aí infecções. Só que essa forma, cápsula ou comprimido, não era mais adequada para administrar em crianças. Aí eles pensaram, vamos fazer uma forma líquida, aí tal, tipo um xarope, que facilita a administração. E aí, para diluir a sulfanilamida, utilizaram, né, dietileno glicol. O dietileno glicol não foi avaliado muito bem, só se sabia que a sulfanilamida funcionava tal e que não trazia grandes problemas, mas o dietileno glicol era um solvente. Tá? Só que, infelizmente, esse descuido fez com que inúmeras crianças, inúmeras pessoas morressem ao tomar a sulfanilamida diluída em dietileno glicol. Lembrando que o dietileno glicol ficou famoso mais recentemente num caso que teve de uma cervejaria em Minas. Né? Se vocês procurarem caso, né, de cervejaria Minas e dietileno glicol, vocês podem encontrar detalhes. No campo, né, na área agrícola, a gente tem o desenvolvimento de inúmeros pesticidas, como é o caso aí do famoso DDT, que foi utilizado durante décadas e que se descobriu que ele se acumulava, não era biodegradável, né? Ele também relacionado a câncer, uma série de problemas, e ele foi banido em inúmeros países. Depois a gente tem o desenvolvimento, né, massivo, vamos dizer assim, de vários corantes que já vinham antes do século XX, mas realmente no século XX se desenvolveram, né, aí bastante inúmeros corantes, inclusive esse amarelo crepúsculo, que, segundo, né, algumas fontes, ele poderia estar relacionado com hiperatividade em crianças e até, junto com outros compostos, aí, câncer. Né? Então, mas ele continua sendo utilizado na maioria dos países. E aí eu trago aqui não necessariamente um fato histórico, mas algo que historicamente vem acontecendo na Índia, que é a contaminação de bebida alcoólica com metanol. Na verdade, na Índia tem várias regiões que é proibido, né, aí o consumo de bebida alcoólica, portanto a gente não tem, né, fábricas nesses locais. E aí se produz artesanalmente, tem um mercado
paralelo, vamos dizer assim, uma produção clandestina de álcool, e muitas vezes nessas preparações a gente tem a contaminação com metanol, que claro, o metanol é muito tóxico, né? Ele pode cegar o indivíduo e, dependendo da quantidade, ele pode matar o indivíduo. Então, né, a gente tem estas notícias, né, relacionadas à bebida alcoólica contaminada na Índia há muito tempo. Tá? E chegando ao fim dessa introdução, a gente tem aqui as novas drogas sintéticas, né? E a gente tem um caso aí famoso do uso do próprio fentanil, que é um opioide sintético, né? Que é utilizado na clínica para dor intensa, no combate à dor intensa, e que no mundo, aí, no mercado, na indústria paralela aí das drogas, né, os químicos utilizam muitas vezes um composto, né, que já existe no mercado, para fazer alterações na sua molécula. Nessa figura a gente pode ver essas setas apontando para vários pontos da molécula de fentanil, onde a gente pode alterar, colocar algum radical e criar um composto semelhante ao fentanil, né? Ou mais potente, menos potente, tal. Então o indivíduo vai utilizar aí um composto que não é totalmente novo, bastou alterar um radical e aí a gente tem uma nova droga de abuso. Eu encerro então, né, essa primeira parte neste ponto, agradeço a atenção e logo vou disponibilizar uma sequência, a segunda parte aí da introdução à toxicologia. Obrigado a todos.